A paz, meus amados, mais uma vez estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Esse momento precioso que podemos nos colocar, examinar as Escrituras e aprender, porque pela palavra que temos em nosso coração, nos andamos diariamente preservando a santidade e realmente batalhando o bom combate, que só pela palavra do Senhor nós temos essa direção, pois pela palavra do Senhor ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Vamos orar? Pai querido, dou-te graças por mais esse momento que nos colocamos na tua presença, Senhor Deus. Que onde chegar esse vídeo, a sua palavra possa estar tocando os corações, Senhor Deus. Libertando, consolando, Senhor, ó Pai, sabendo que ela liberta e edifica. Em nome de Jesus Cristo. Traz luz, Senhor, aquele coração cansado e traz, Senhor, ó Pai, consolo para todo aquele que busca em Ti. Senhor, ó Pai, uma companhia em meio a essa assolação, essa pandemia, pois sabemos que o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Amém? Hoje vamos falar em 1 Coríntios capítulo 9. Estamos dando seguimento, capítulo por capítulo, para que você possa realmente conhecer um pouco mais que diz a palavra. Não estamos tendo tantos momentos assim como antigamente para discutir e conversar, mas você pode meditar a palavra do Senhor na sua casa, mediante compreender o que se trata capítulo a capítulo, né? Então, 1 Coríntios capítulo 9. Paulo está aqui de uma certa forma indignado, passando por uma pressão, né, afrontando o que ele é para com as pessoas, né? A postura que ele simbolizava e as diferenças que tinha ele com as outras pessoas. Versículo 1: Não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ou seja, Paulo estava mostrando quem ele era na pessoa de Jesus Cristo, qual era o fruto da obra dele e o que mostrava que ele estava trabalhando na seara. Pois que cada pessoa dos coríntios que estava lá na igreja era uma pessoa, a pessoa era o selo do apostolado. Ele trabalhava, ele se empenhava, ele mostrava a palavra. Versículo 3: Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Então Paulo, sendo apóstolo do Senhor, ele estava sendo pressionado por outras pessoas julgando ele, né? A Bíblia nos fala que a quem é espiritual discerne todas as coisas, mas por ninguém é discernido. Paulo tinha aquele fogo do Espírito, aquele desejo de se mostrar cada dia mais para as pessoas como servo de Deus. E às vezes ele tem direito naquilo que ele fazia e ele não usufruía. Então ele não deixava de pegar a oferta de uma igreja, ele não fazia-se pesado para aquela igreja. E outra igreja vinha e dava condições de ele se manter no ministério. Então pessoas recriminavam ele, achando que ele não tinha direito, ou o que ele deixava de fazer, mostrava, criando pseudo-doutrinas sobre a pessoa de Paulo. E estava chegando de uma certa forma criar limitações para Paulo, o que ele podia e o que ele não podia usufruir na igreja, né? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Ou seja, tudo que você for fazer, né, você vai para a luta dando tudo de si sozinho, ninguém vai junto com você, ninguém vai sustentar você? Não é assim que funciona, né? Ou quem planta a vinha não come, vai deixar lá planta, os outros se servem e a pessoa que plantou não pode usufruir do fruto? Ou quem apacenta o gado não pode tomar do próprio leite do seu gado?
Isso não, a primeira pessoa que plantou tem direito a usufruir daquilo que plantou, né? Versículo 8: digo eu segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás o boi, a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Isso está escrito lá na lei de Moisés. Ou seja, enquanto o boi está lá trilhando o grão, levando aquela roda para moer o trigo, não era permitido pela lei que pegasse e atasse a boca do boi, para ele não se sentir desmotivado. Ele tinha direito de comer do grão que estava na frente dele, de ele se alimentar, ter sustento para continuar fazendo o trabalho dele, né? Então, e por acaso Deus fez essa menção na palavra, usou a palavra só por causa do boi? Não, é com relação a você que faz a obra, viver daquilo que vocês têm trabalhado, né? Ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Participe daquilo que saindo do fruto da sua mão. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que é muito que de vós nos recolhemos as carnais? Ele pregava o evangelho, será que não podia também ser amparado por aqueles com alimento, com sustento, com uma ajuda? Tem uma hora que Paulo se sentia a pessoa abandonada, e mesmo assim ele falava da palavra de Deus. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que vós recolhemos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não e mais justamente a nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para que não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo até deixava de pedir um retorno, para que a pessoa você vai me pedir alguma coisa, um sustento, eu não posso. Se for falar do evangelho para me pedir alguma coisa, eu não quero. Então Paulo tinha esse cuidado de não ser peso para aquelas pessoas. Ele importava primeiro que a pessoa se entregasse a Cristo sem restrição alguma em relação à pessoa daquele que estava levando o evangelho. Porque a pessoa usasse isso como desculpa, Paulo não queria que isso fosse um atropelo para isso. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que do contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Como te disse, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Isso ele recebeu de Jesus Cristo no dia que ele foi para Damasco e Deus encontrou ele lá e falou: farei saber quão precioso é, né, falar do evangelho para outras pessoas, porque ele ia pagar um preço por isso. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho eu, que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho? Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo para todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para judeus, para ganhar judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo não ficava preso a tradições, a leis da comunidade. Ele participava, ele não via obstáculos. Se era judeu, ele se portava como judeu. Se era gentil, ele se portava como gentil, mas tendo sempre o limite da lei de Cristo.
Ele não se entregava às coisas dos gentios, mas ele se mantinha de maneira simples, né? Somente pregando o evangelho. Não fazia aquela separação, porque o judeu não podia se chegar ao gentio naquela época. Não podia nem comer junto, mas ele se fazia presente como uma pessoa simples, dando-se para a palavra chegar nos nossos corações. E eu faço isso por causa do evangelho, para me ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Qual está sendo o seu empenho para alcançar esse prêmio? A sua vida na presença de Deus é uma corrida. E você tem que correr, tem que exercitar, você tem que alcançar aquele destino que é a coroa da glória. Você foi salvo, mas a sua vida permanece. E as tribulações vêm, as lutas vêm. E a palavra diz, ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Se o homem carnal luta para alcançar uma coisa material, nós temos que lutar para alcançarmos a incorruptível, aquela que não passa, que não se destrói com nada nesse mundo. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, que não sabe o que vai acontecer. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Saiba que a melhor maneira de você mostrar que você é servo de Deus e permitir que a atitude do evangelho se mostre na sua vida é ser servo, servir. Não interessa se você é um empresário, não interessa se você é uma pessoa de boa vida ou se você é uma pessoa simples. Na sua situação, sirva a pessoa. Não seja como aquela pessoa que tem sempre que manter-se conhecedor de todas as coisas, mas sirva ao teu próximo, ame o teu próximo, porque quando você é servo, você deixa de ter aquela palavra soberana. Você está ali para simplesmente se despojar e ajudar a quem é necessitado. E você se colocando como servo, assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, você se quebranta, tira aquela máscara, aquela capa de poderio, de força e se subjuga a Jesus Cristo para que ele se revista, porque o tesouro que há em nós está em vasos de barro, não em vasos de ouro, nem de prata, nenhum material precioso. Porque o que importa é que o interior brilhe e enriqueça esse vaso de barro, que sou eu, você e todos que têm a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seja próspero o teu caminho, que a igreja coloque-se em unidade perante a presença de Deus, se fortifique em amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.